Hoje nós vamos continuar a história da esgrima em BH, na perspectiva do Carlos, né? A partir do ano 2000, quando foi fundada a Rapier. E é claro que essa live ela é interativa, então, se possível, mandem perguntas, sugestões, vai ser ótimo ouvir um pouco de vocês. Vamos começar, Carlos? Vamos. Deixa eu passar aqui para ele. Oi, gente, tudo bom? A Bianca está falando na perspectiva do Carlos, mas, na verdade, eu espero que outras pessoas puxem a história para o lado deles, façam perguntas e me corrijam e façam lembranças. Isso é que é legal. Então, nós temos quantos, dá para saber quantas pessoas estão seguindo a gente? Uma ou duas, talvez. Por enquanto. Mas tudo bem, vamos começar. Então, a gente tem falado sobre a história da esgrima em Belo Horizonte, já falamos sobre os primórdios, tempos que já não voltam mais, depois começamos realmente na década de 80, onde as pessoas que estão no jogo hoje começaram, e década de 90, e finalmente vamos falar da década de 2000. Então, no último capítulo, nós estávamos na Academia Wanda Bambira, tínhamos um grupo lá que praticava florete e espada, já estávamos competindo pelo paulistano nas competições nacionais, já tínhamos competido pelo Vasco, mas desde 98 pelo paulistano, mas a nossa situação lá na Academia Wanda Bambira está ficando cada vez mais frágil porque nós tínhamos poucas pessoas inscritas, comparando com a demanda usual de uma academia de musculação da zona sul da cidade. Então a gente precisava ir arrumar outro lugar e estávamos naquele dilema de o que fazer, né? Hoje comecei a contactar clubes e procurar lugares. Eu já tinha feito isso outra vez na vida, mas de repente aparece um contato inesperado. Era novamente o MAC. Eu já falei várias vezes do MAC, desde 85 que ele está frequentando essa história, entra e sai, e aparece ele no finalzinho de 99, talvez início de 2000, entrando em contato e perguntando: Carlos, você quer abrir uma sala de esgrima comigo, sócios? E eu, na verdade, nem sabia se ele já estava sabendo de nossas dificuldades lá na Wanda Bambira, mas caiu como uma luva para a situação que nós tínhamos. O que não era muito seguro é se nós tínhamos condições de abrir uma sala de esgrima, alugar um espaço, montar um espaço, mas nós já estávamos naquilo há muitos anos. Então, já havia um grupo de praticantes ativos, que seria o nosso ponto de partida. Então, eu relativamente rápido concordei com a ideia do MAC e nós começamos a organizar as ideias e pensar como é que ia ser o formato da divisão de encargos e da própria proposta. Na ideia original dele já estava definido que ia ser assim. Eu ficaria a cargo da parte esportiva, da esgrima esportiva, que era o que eu estava fazendo efetivamente há bastante tempo, e ele ficaria a cargo da esgrima histórica e esgrima coreográfica também. Nós tínhamos esses três objetivos correndo em paralelo. Mas faltava um lugar, faltava a definição de como é que seria horários, quem ia dar as aulas e tudo mais, e cada um foi organizar o que podia organizar do seu lado e começamos a procurar um lugar. Procuramos lugar e na verdade eu tenho a impressão que quem encontrou foi o próprio MAC. Um subsolo lá na Avenida Nossa Senhora do Carmo, um pouquinho mais acima. Hoje eu vi o número, 1395, no subsolo. É um prédio comercial, um centro comercial um pouco isolado na avenida, e lá no subsolo fomos visitar e tinha uma sala que parecia perfeita. Ela tinha um teto muito alto, não dava para fazer esgrima como nós quiséssemos, tinha um espaço livre razoável, não era gigantesco, mas era razoável, tinha um banheiro, tinha até janelas, apesar de ser um subsolo, tinha algumas janelas basculantes perto do teto. Então tinha a estrutura que parecia viável para a gente. O aluguel era um desafio, como sempre foi, mas dava para a gente pagar.
Aqui está perguntando, perto do break. Olha, tem um break, mas não é dessa época. É um pouco acima do break, onde é hoje o break, é mais acima. Eu acho que é perto do Verde Mar. Na verdade, é um pouco... acho que eu fico um pouco... não é no Verde Mar. Tem um centro comercial em frente, onde tem lá uma padaria, etc. Mas não é do Verde Mar. Eu acho que é um pouco abaixo do Verde Mar. Aliás, um pouco acima do Verde Mar, para quem está subindo em direção ao shopping. Mas enfim, fomos lá. O espaço era bom, o valor exigia sacrifício, mas nós nos propusemos a pagar, assinamos um contrato e vamos construir a Rapier. E, na verdade, a Rapier, esse vai ser um nome que vai ficar, mas o nome original que o próprio Mark tinha proposto era Max Bruder. Como? Max Bruder. Uhum. Por que Max Bruder? Porque Max Bruder é nome de um desses personagens da história da esgrima, da corrente germânica da esgrima, que é uma referência importante para quem trabalha com história da esgrima. Mas eu, depois de algum tempo, cheguei para o Mark e falei, olha, Mark, a ideia é maravilhosa, mas Max Bruder, vamos pensar outro nome? E nós pensamos, já nem lembro mais quem sugeriu, mas apareceu Rapier. E Rapier foi consenso absoluto, porque, além de ser um nome bonitinho, fazia sentido para a gente. A Rapier é uma das armas históricas mais importantes e ela é também a arma que, pelo menos as pessoas que conhecem falam, que deu origem mais diretamente às nossas armas de estocado, especialmente a espada. Claro que tudo aí é conectado, mas ela é apontada como uma das antecedentes imediatas da espada. Ela foi criada mais ou menos por volta do século XV e teve uma vida longa durante talvez uns 2 séculos como uma arma principal para duelos. A Rapier era tipo uma Fórmula 1 das armas brancas da época dela. E nós escolhemos então Rapier, Arte e Ciência da Esgrima. Olha a presunção, né? Arte e Ciência da Esgrima. Mas, na verdade, esse subtítulo aí, você tem um porquê? Por que vocês colocaram ele? Como é que é isso? Tem sim. É porque existe um livro de esgrima histórica que tinha esse nome. Na verdade, era um outro nome e o subtítulo era Arte e Ciência da Esgrima. Então nós resolvemos copiar o subtítulo, Arte e Ciência da Esgrima, e acho que ficou bem, ficou muito bem, encaixou bem para o nosso propósito. Mas enfim, a Rapier, Arte e Ciência da Esgrima, já estava esquematizada e ia ficar desse jeito. Então ia ter a parte de esgrima coreográfica, que na verdade ela foi se configurando ao longo do tempo, porque é preciso criar uma demanda para isso. É preciso fazer contatos com escolas de teatro, com grupos teatrais, etc., para ver se vocês gostariam que nós fizéssemos cursos de coreografia de esgrima, ou até a parte de elaborar a coreografia de esgrima para peças que tivessem sido ensaiadas. Na verdade, isso vai acontecer e foi muito divertido. E, por outro lado, havia a proposta da esgrima histórica, que essa estava na mão do MAC, que era uma ideia básica. Ele ia ter um horário dele para ter um grupo de esgrima histórica, e ele ia tocar essa esgrima histórica da maneira que ele entendia a esgrima histórica. Ele sempre foi muito bom comunicador, então ele ia contar as histórias mil que ele conhecia e ia, em termos de arma na mão, tocar uma esgrima mais perto da esgrima competitiva, ou seja, ele optou por usar floretes parecidos com o que a gente usava naquela época, só que mudos, né, mas floretes modernos, mas mudos, mas tentando usar as técnicas do início do século XX, 1910, 1915. Tem alguma bibliografia sobre isso, escrita por Aldo Nadi, por exemplo. Então, eu tenho a impressão que essa é a principal referência técnica que eu queria tomar. Ou seja, seria uma esgrima clássica com referências históricas de um passado mais distante, mas sem usar armas históricas. Usando armas modernas na hora de fazer combates, fazer de uma esgrima, digamos, do início do século XX,
mas falando histórias de todas as épocas anteriores. E já do lado da esgrima competitiva, que era meu lado, a esgrima esportiva moderna, eu imaginei montar 3 grupos. Na verdade, vão ter 3 ramificações. Eu achava que deveria haver um curso de entrada, um curso de preparatório básico, em que os alunos iam ver fundamento básico de deslocamento, escola de passos e empunhador de armas, as ações básicas de florete e espada. Na verdade, algo que serviria para florete e espada no futuro. E depois de 2, 3 meses nesse cursinho básico, esses alunos passariam para o grupo da espada ou para o grupo do florete. Ia ter 3 grupos, então. O da espada, o do florete e a iniciação conjunta. E quem ia ficar com o florete é o Gerson Schmidt, que já dava aula lá na Wanda Bambirra. Florete era a arma, ele era especialista, então a ideia era boa para esse lado. Quem ia ficar com a espada foi o Andretta. Eu já falei muito do Andretta, com muito carinho. José Andretta topou pegar o encargo da espada. Eu ia participar de todas as aulas, se ele não pudesse aparecer devido ao encargo profissional, eu substituiria, mas ele ia ser o professor oficial da espada e eu ficaria a cargo do curso de iniciação. Então, foi isso que nós imaginamos. E a ideia parecia bem razoável. Nós íamos ter um ponto de partida dos alunos que já faziam esgrima na Wanda Bambirra e estava acabando o curso lá, então não ia ter nenhuma sobreposição, nenhuma competição entre esses grupos, a gente ia herdar o que pudesse herdar, mas a gente sabia que a quantidade de alunos que nós teríamos seria pouco para pagar as contas da sala nova. Nós tínhamos que pagar um aluguel, nós tínhamos que mobiliar minimamente aquela sala e cuidar de limpeza, etc. Ou seja, não ia ser barato isso, mas nós tínhamos o ponto de partida dos alunos que estavam na Wanda Bambirra. Então fomos bolar material de divulgação. Naquela época, a divulgação era fazer cartazes e sair colando por aí. Estou falando do início de 2000, exatamente 20 anos atrás. Eu vou até mostrar alguns dos cartazes que nós fizemos, mas antes disso eu vou mostrar um pequeno subproduto da fase de discussões da Rapier. Porque teve uma época que nós estamos discutindo como é que é essa formatação, a proposta, em que o MAC vinha me visitar, eu morava aqui mesmo, aqui nessa casa, e em certos momentos ele sentava lá na mesa e começava a rascunhar ideias e a fazer muitos desenhos. Ele é desenhista, e um desenhista muito bom, inclusive. E ele começou a rascunhar umas espadas, floretes, e eu achei tão legal que pedi para guardar os desenhos que ele estava fazendo casualmente. Olha só os desenhos que ele fez assim casualmente. Dá para ver? Esse aqui... Eu acho que é melhor eu mostrar, aí você vai explicando. Tá bom, a Bianca vai mostrando. Então eu tinha lá essas armas em casa, aí ele pegava e saía copiando. Então, um florete de punho anatômico, que ele particularmente abominava, porque ele era adepto da esgrima clássica, portanto, com punho francês, punho tradicional, ou então punho italiano, mas nunca o anatômico. Ele nunca usou anatômico. Aqui um florete de punho francês, do tipo que ele advogava. Outro florete de punho anatômico, esse de um modelo um pouquinho diferente. Um sabre. Aqui uma espada de punho anatômico. Esse, inclusive, era o punho que eu gostava de usar naquela época, era um pouquinho mais comprido do que o punho que eu uso hoje. Mas, enfim, esses não eram os únicos desenhos. O que eu ia mostrar realmente foram os cartazes que nós bolamos. Então, aqui o cartaz... Bem de época, né? Esse cartaz desenhado pelo MAC, né? Essas da época são dele. Esse também, né? Com um clima assim meio submundo, né? Um combate assim num beco escuro. Aqui um mosqueteiro.
E eu, como não era bom de desenho, eu fiz esse cartaz aproveitando uma foto dos Jogos Olímpicos, inclusive. Naquela época, aí você vê a máscara transparente. Hoje em dia nem é mais permitido. Hoje em dia elas são proibidas, mas naquela época, volta de 99 a 2000, elas tinham sido inventadas e estavam sendo vendidas por aí. Inclusive, havia pessoas no Brasil que tinham, inclusive um camarada em Belo Horizonte, que é o Atos Guedes, tinha essa máscara. E era uma máscara que era encantadora, porque nunca tínhamos visto uma máscara como essa. A gente estava a um passo de virar os astronautas, que todo mundo imaginava, com essa máscara. Mas hoje em dia elas estão proibidas, porque elas têm um pequeno problema, elas são muito resistentes. A quantidade de quebras que elas têm é muito rara. Acontece que quando elas quebram, elas quebram. Ao passo que quando uma máscara de tela metálica quebra, normalmente ela amassa, afunda, mas ela não se dissolve. Já uma coisa de acrílico, algum material assim, podia simplesmente quebrar e desaparecer, não tem mais máscara. Então é uma coisa mais perigosa, apesar de os trades ser mais raros, as vezes que podiam acontecer eram mais perigosos. Então elas acabaram sendo proibidas alguns anos depois. Perguntas? Oi, gente, só quero mandar um oi. Quero mandar um abraço para o Osvaldo, para a Sheila, que está aí nos acompanhando, para a Lorenza, que também não perde as nossas entrevistas aqui, o Marco Anacleto, que é desenhista, ficou super interessado aí nos desenhos, né? A Angélica, que está falando que inclusive guardou esses cartazes, ela tem eles. A Angélica vai aparecer muito aqui. A Angélica vai aparecer muito aqui. O Hernani, a Rubenita, o Joaquim, o Álvaro também está com a gente. E Carlos, eu também queria que você falasse um pouquinho sobre como que vocês chegaram na logomarca da Rapier. Essa logomarca foi feita pelo Mac também. Pelo Mac, ele aproveitou um desenho dele de uma Rapier, que se chama Rapier, e fez toda a arte dessa marca. Então, também é mérito dele esse desenho e é muito bonito. A Bianca fez uma modificação dele. Digamos que eu fiz uma releitura. A Bianca fez uma releitura na marca nova que ela está usando, mas ela pediu autorização para o Mac e ele ficou encantado com reviver a Rapier. Mas, enfim... o Sandro também tá aqui pra gente, tá aqui com a gente. O Sandro é dessa época também. O Sandro esteve lá, jogou. O Sandro é dessa época. Ele tá aqui, poxa, manda um abraço pra mim também. Um abraço, Sandro. Mas, Bianca, vai preparando aí pra gente mostrar o vídeo, aquilo que eu te passei. Mas, então, eu não vou parar muito na questão, assim, do trabalho que deu para montar a sala. É claro que deu um certo trabalho, a gente teve que comprar pistas de borracha, conseguir equipamento não foi fácil, mas nós demos um jeito. E eu vou mostrar uma gravação de uma reportagem de TV em que mostra a sala. Eu ia poder descrever ela, mas eu quero mostrar na reportagem da TV. Mostra aí, Bianca. Os profissionais não consideram a esgrima uma luta e sim uma arte. São usadas armas brancas para a defesa e para o ataque. Além da tradicional espada, também são usadas o florete e a sabre. Eu acho que é o Leandro e a Angélica jogando florete. Regras que garantem a segurança Iniciantes dos naquela atletas. época jogando florete. As roupas visam a proteção, como a máscara com tela de aço e uma jaqueta especial. Já a calça até o meio da perna e a Você luva vê que existia duas fazem parte pistas, da tradição. que eram pistas de Comparado ao 14 xadrez, metros. este jogo com exige a do pedagem esgrimista elétrica. disciplina, autocontrole e Havia elasticidade. também uma terceira Um pista jogo menor democrático no onde canto, que não mulheres aparece e nas homens, gravações. independente da idade, podem praticar. Esgrima não tem segredo, mas é preciso ter algumas coisas. É preciso ter dedicação, disposição e aprender muito, estudar muito, ler um bocado, ver as pessoas jogando, jogar, se dedicar. Este esporte ainda é pouco divulgado, talvez por exigir um tempo maior disponível para treinar e de dinheiro. Uma Oi, espada, Leandro. por exemplo, custa em média R$130. Mas os praticantes mostram que a esgrima, antes de tudo, é uma paixão. Eu jogo RPG. Angélica, gente. História medieval. A Angélica é 20 anos A primeira influência atrás. que eu tive foi essa.
Queria por causa que eu jogava RPG mesmo. Tivemos muita influência dos RPGistas na nossa igreja. Mas não foi só a Angélica e Leandro que eram do RPG, teve vários outros que jogavam naquela época, que estavam na esgrima, ou que jogam até hoje, muitos deles. A Ana Cristina também, que ia entrar pouco tempo depois, ela chegou a fazer umas aulas antes dessa época, ainda na FMG, mas ela não continuou, ia voltar lá na Rapier mais adiante. Eu acho que o Evandro Paradela da Esgrima BG ficou com ciúmes e falou assim, eu jogo RPG. Evandro joga RPG? Não, aqui eu acho que ele fez um comentário sobre outra coisa. Aqui, mandar um abraço pro Ruimar. O Ruimar, ele ficou sabendo da esgrima naquela época e ele falou que ficou doido. Ele joga RPG. É RPGista, atualmente é um esgrimista contemporâneo da gente, agora está treinando. Mas tem vários outros do RPG que fizeram um pouco de esgrima em algum momento, pararam, mas fizeram esgrima. E tem uns 3 ou 4 e é sempre um povo muito divertido de ter contato. Mas então o que nós estamos fazendo? Nós montamos o nosso grupo, fomos sair dando panfleto para todo lado, cartaz, colamos cartaz por aí, distribuímos cartazes lá no FMG. Então fizemos o diabo para conseguir amar alunos e conseguir pagar nosso aluguel. E foi até bom, a experiência foi muito boa. Nós fomos para um espaço novo, onde nós criamos as regras, pela primeira vez, nós criamos todas as regras, como é que ia funcionar tudo, os horários, não tínhamos que dar satisfação a ninguém, né? Basicamente, nós não estávamos mais num espaço compartilhado, nem alugado. Foi isso que eu vi na notícia de jornal, que foi o primeiro espaço dedicado apenas para a esgrima. Isso na nossa época, né? Provavelmente na década de 30, 40, lá no Ministério Público, devia ter uma sala de esgrima. Mas em Belo Horizonte, na segunda metade do século XX em diante, era a primeira vez que aparecia um espaço só para esgrima. E era uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. E fomos lá, nós continuávamos disputando torneios nacionais, nós tínhamos a perspectiva de ter mais alunos. E logo no início, os primeiros alunos que eu tive no meu cursinho de iniciantes foram a Angélica e o Leandro, que apareceram lá, vindos do Coltec, eram alunos do Coltec naquela época, e nós tínhamos deixado lá panfletos ou cartazes, e apareceram lá, e vamos fazer aula, e fizemos aula. Eles aparecem já nessa gravação, já fazemos combates legais de florete, inclusive. O Leandro com o seu cabelão. O Leandro, naquela época que ele era roqueiro. Na verdade, acho que nunca foi roqueiro, mas sempre foi cabeludo. Não, ele sempre foi roqueiro. Mas todo mundo achava que ele era roqueiro em grau máximo quando ele passava na rua, porque ele tinha exatamente o perfil. Branco como a morte, com aquele cabelo comprido, barbudo. Era uma coisa que marcava. E muito magro também. Muito magro. Hoje em dia ele está até com... Está até forte, mas naquela época ele era um palito engomado. No bom sentido, mas ele era bem magrinho. E naquela época, o que ele tinha? Acho que eles tinham, deixa eu ver, estamos em 2000, acho que eles tinham uns 18 anos de idade, quando eles entraram para a esgrima. Então foi muito legal isso. E acabo de denunciar a idade deles, mas não são velhos assim, eu sou muito mais. Mas enfim, tínhamos fotos, tem mais essa foto aqui de matéria. Tem uma foto do grupo muito bacana. Essa foto é bacana, lá do Estado de Minas, jornal Estado de Minas. Isso. Tá falando sobre o segundo torneio mineiro. Exatamente. O primeiro foi em 99, já falei disso na última live, e o segundo foi em 2000. Não foi lá, porque nosso espaço era pequeno, mas nós conseguimos um espaço lá no clube da Polícia Militar, lá no Prado. No Colégio Magno, não? O segundo? No segundo, sim, verdade. Acho que o segundo torneio, de acordo com uma das reportagens, foi no Colégio Magno. Exatamente. Teve em torno de 20 participantes. Foi no Colégio Magno e nós conseguimos o Colégio Magno. Paguei uma taxa minúscula, acho que eu lembro até quando foi, R$150. Claro que era muito mais do que hoje, mas sei lá, seria hoje uns R$500
para poder usar o espaço para fazer as provas que nós queríamos fazer de floreio e espada. E, inclusive, foi nesse torneio em 2000, eu ia mencionar depois, mas já que apareceu a oportunidade, que nós encontramos e conversamos mais profundamente pela primeira vez com o mestre César Leiria. Ele veio a Belo Horizonte para conhecer a gente. Ele já estava começando a ter ideia de se aposentar na aeronáutica e de vir para algum lugar para fazer um grupo de esgrima independente. E a ideia de vir para Belo Horizonte surgiu já dessa época. Ele recebi ele na minha casa, hospedei ele, e como ele estava hospedado aqui, eu convidei ele para ajudar a organizar o torneio. Então ele estava presente nesse torneio em 2000, e mais adiante ele vai ser um nome importante, porque mais adiante ele vai se mudar para Belo Horizonte e vai ser o criador da estrada de esgrima do BTC. A Esgrima MG está falando que foi no clube da PM, o torneio na Polícia Militar foi em 2002. 2002, eu estava confundindo, faz muito tempo isso. Mas enfim, em você 2000... sabe, o Marco Anacleto está perguntando, você sabe, nós estamos em qual edição? O primeiro foi em 99. Então, 21º. Já teve 21 torneios. Vai ser esse ano o 22º. Um orgulho que nós temos é de nunca termos pulado nenhum ano. Todos os anos nós tivemos torneios. E tivemos torneios mineiros, inclusive em lugares meio diferentes. Tivemos o torneio mineiro em Montes Claros, tivemos o torneio mineiro em Ouro Preto. Duas vezes. Duas vezes? Tivemos duas vezes, em duas ocasiões diferentes, em Ouro Preto, em Montes Claros, em Belo Horizonte, em vários lugares diferentes. Já tivemos em Barbacena? Em Barbacena não. Já tivemos muita gente de Barbacena vindo, mas não em Barbacena. Mas enfim, o torneio mineiro vai continuar sendo parte da nossa história importante, mas nós também estávamos jogando já as provas nacionais com grupos cada vez mais numerosos, indo ainda pelo paulistano, né? Sempre tivemos muito acolhimento lá no paulistano. Eu tenho que agradecer sempre para o Regis Trois e para o Eduardo Romão também, apesar que na minha época era mais o contato com o Regis Trois, que era através do Gerson Schmidt, mas o Eduardo Romão nos recebia muito bem também. Tanto é que no futuro, bem mais adiante, eu convidei ele a vir para Belo Horizonte, em função daquele contato ótimo que nós tínhamos desde aquela época. Mas enfim, a história foi sempre muito interessante, porque as personalidades reaparecem em momentos diferentes. Então aí estão aparecendo pela primeira vez o Leandro e a Angélica, que vão reaparecer várias outras vezes, de maneira até gloriosa, e que espero que voltem a aparecer com seus filhos e netos. A Angélica já tem duas menininhas que são uma gracinha. Canhotas. Vamos ver o que o futuro vai trazer pra gente. E quem sabe até a própria Angélica volta a jogar, né? Porque ela ainda está bem. O Leandro está novamente na ativa, ainda não tanto quanto gostaríamos, mas ele voltou recentemente na nova Rapier. Então espero que ele se consolide no grupo. Então as notícias são boas. Mas nós estamos naquela luta e tentando primeiro criar vínculos com a esgrima do Brasil, né? Eu já falei em outra live que nós não tínhamos interesse só de jogar os nacionais. A gente sabia que o importante era ir para os torneios intermediários também, nos estados. Isso era importante, porque primeiro a gente queria jogar provas que a gente conseguisse ganhar. Uma coisa que eu sempre tive em mente é que não basta você jogar a prova, você tem que jogar a prova para ganhar, você tem que aprender a ganhar. E se você só jogar as provas difíceis, você não aprende a ganhar, você aprende a valorizar derrotas, que é importante também. Mas você tem que jogar provas contra adversários que você pode vencer ou pode perder deles. Se você fizer o seu melhor, você vence, se você não fizer o seu melhor, você perde. Ou seja, que esteja no seu limiar de treinamento. Essas provas é que faz você realmente empurrar um pouco mais seu nível. Jogar uma prova em que você certamente vai perder não é motivadora para você chegar depois em casa e treinar mais, mas não treina você a extrair o seu melhor no momento
mais difícil. Aquele momento que você pega uma pessoa que você nunca viu na vida, um esgrimista enorme, feio, com uma cicatriz cortando o rosto, e você tem que ganhar dele, porque se você perder, você vai para o chuveiro, se você ganhar, ele vai para o chuveiro. Esse momento é o momento que realmente você aprende alguma coisa, porque é o momento do inesperado. E encontrar um momento em que você tem condições de vencer, até aumenta a pressão. Porque se encontrar o esgrimista maravilhoso com cicatriz no rosto, mas que é bicampeão sul-americano, tudo bem, vou perder para ele, então tudo bem, não há problema. Mas você encontrar o esgrimista gigantesco com cicatriz no rosto, mas que você pode vencer, aí você, não, essa cicatriz não me amedronta, eu vou atrás da vitória. Essa experiência é importante. Mas então, nós começamos a circular, nós íamos para torneios em São Paulo, para torneios em Brasília, fomos a torneio em Brasília pela primeira vez lá em 2000, foi uma comemoração dos 500 anos da descoberta do Brasil, foi em Brasília, com os esgrimistas de Brasília, que já tinham um nível bastante alto naquela época, e chamamos inclusive o pessoal de Brasília para vir para Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte, em 2000, fizemos um encontro que pegava o pessoal do Bentato Aeronáutico, já com mestre no comando, né? Então ele já estava começando a vir para Belo Horizonte para torneios, com o pessoal da ABB de Brasília, naquela época jogavam pela ABB, com o mestre Evandro Oliveira no comando, e nós, da Rapier, fizemos um torneio interessantíssimo, e teve prova individual. Esqueci quem ganhou a prova individual, mas acredito que tenha sido alguém que não era de Belo Horizonte, mas teve a prova de equipes também, no dia seguinte. E na prova de equipes, a nossa equipe, a Rapier, foi a campeã. E foi a campeã, e tem aqui a comemoração do título, que está aqui. Isso aqui, essa charge foi feita pelo MAC também, mostrando quem que era a equipe que foi a campeã. Cada clube colocou várias equipes, né, na prova, mas a equipe que foi campeã tinha como integrantes o César, o Atos, esse cara que não era tão alto que não aparece no desenho, é o Atos. Só tem a perna dele aqui, só tem as pernas dele. O César aqui nesse canto, desse outro canto aqui, o Andretta, tá aqui, Andretta. Esse Andretta é o da cadeira de rodas. Ele não estava na cadeira de rodas, mas ele era o veteranaço, né? Já falei do Andretta, ele fez parte dessa equipe. Então estava lá a equipe com César, Andretta e Atos sendo campeões pela Rapier. Então, daquele encontro, né, e amistoso de equipes que fizemos aqui em Belo Horizonte. E Carlos, quantos alunos vocês tinham na época, mais ou menos? Naquela época, aí tinha um grupo do MAC e tinha um grupo da esgrima competitiva. Eu acredito que por volta de uns 25 no total. O grupo era pequeno. O Sandro está falando que os melhores jogos deles foi o que ele perdeu. E que ele aprendeu muito com esses jogos. Mas é isso mesmo, né? Quando a gente vai jogar, muitas vezes a gente encontra alunos, atletas de vários níveis, e cada jogo é uma história. Eu acho também. Eu acho que ter a humildade e entrar no jogo que você tem toda a chance de perder, mas não correr, jogar, perder se for o caso, mas às vezes até surpreende, mas se você perde com um adversário muito maior que você, a tendência é você perder. Mas você pode perder de várias maneiras possíveis. Você pode perder só observando o jogo e tentando fazer alguma coisa, pode perder vibrando por cada ponto e perdendo de 15-2, mas você fez 2 pontos e fez pontos muito bons. Ou você pode detestar cada instante daquele momento, pensar, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Cada pessoa reage diferente contra combates muito difíceis. Agora, eu estimulo todo mundo que tem oportunidade para tentar participar de torneios em que você entra numa posição que você pode ganhar alguma coisa. Os torneios estaduais é muito interessante porque tem alunos de várias... Sim, eu acho vários repertórios, com repertório técnico,
gente que está na equipe brasileira, juvenil, cadete, mas também pessoas que começaram há pouco tempo. A prova disso também, falando nisso, já vou introduzir uma pergunta. Como que entra o pessoal da Epicar nesse meio? Foi através do seu contato com o mestre César Leiria? Como é que foi isso? Não, o Epicar não foi através do Leiria. O Leiria não estava nem com o Epicar. O Leiria estava no pentatlo aeronáutico. É claro que ele podia até ajudar dando alguns contatos, mas quem estava na Epicar nessa época era o Moreno, o mestre Moreno. Eu já mencionei o Moreno num outro contexto totalmente diferente. O Moreno, quando ele dava aula no Fluminense, mas isso 20 anos antes, ele tinha sido o primeiro mestre de esgrima do MAC. Lá no Fluminense, idos de 70 e tantos, ele já dava aula de esgrima lá e ele conhecia o MAC, ele foi o primeiro mestre do MAC. E por volta dessa época, né, de 99, 2000, 2001, ele dava aula na Epicar. Ele morava no Rio, mas ele ia dar aula na Epicar com alguma frequência. E nós fomos a Barbacena, inclusive, para disputar torneios. Nós já tínhamos, desde 99, intercâmbio com a Epicar. Em 99, eles mandaram uma equipe para o primeiro torneio mineiro de esgrima. Em 2000, continuamos tendo contato, nós fomos lá em Barbacena jogar provas lá e continuamos indo. E, inclusive, eu vou falar em particular do Jean David Poquet, logo, que também teve uma visita à Barbacena. O Sandro aqui está fazendo uma pergunta, que quem fez o cartaz que eu vi na UFMG depois de uma apresentação de esgrima que o Carlos participou, acho que com o Léo Portes. Os cartazes, quase todos eram feitos pelo MAC. Ah, tá. Quase todos. Esses cartazes em preto e branco, nós fazíamos, tínhamos xerox e expodíamos. Eu só tenho um que foi feito por mim, que era um que tinha uma máscara transparente. Esse foi eu que fiz, os outros todos foram ele. O Léo Portes é um nome muito importante na esgrima mineira. E vai ser ainda mais importante, porque por volta de 2013 em diante, ele vai segurar a esgrima mineira. Mas eu vou chegar lá, ainda estamos em 2000, 2001. Mas enfim, eu estava falando que a gente estava disputando torneios de vários níveis, que eu falei que era importante disputar os torneios estaduais também, e os amistosos, porque te dava a oportunidade de jogar para vencer e com isso ter essa experiência que é importante no crescimento também. Não acho legal jogar só provas muito difíceis. Eu acho que, inclusive, quem tem o papel de organizar, tem que lembrar de organizar provas que todos possam jogar e levar os seus atletas para jogar. Estimular quem tem 2, 3 meses de esgrima para ir lá jogar também, quem tem 1 ano para ir lá para jogar e realmente fazer o seu melhor, lugar para medalha. O Leandro e a Angélica começaram a participar de torneios mais ou menos com quanto tempo? Imediatamente. Os primeiros torneios que nós já fizemos logo depois que eles entraram, eu já participava. Então, só não jogaram mais porque não havia tantos assim, mas imediatamente eles começaram a jogar. Mas então nós estamos naquela experiência de circular pelo Brasil afora, Brasília, São Paulo, Juiz de Fora, já tínhamos estado, São Paulo, Rio, e a ideia era conhecer e ser conhecidos também. Por outro lado, nós tivemos nossos problemas internos aqui. O Gerson acabou sendo impossibilitado de continuar dando aula, então ele saiu do grupo, porque o horário das aulas era o horário quente do personal training. Então acabou que ele optou por ficar como personal trainer porque ele não tinha disponibilidade. Mas aí eu assumi esse encargo, acabamos ficando eu e o Andretta na parte da esgrima competitiva, mas eu sempre dei aula, e dei aula demais inclusive, esperando a oportunidade de trazer pessoas que eu considerasse mais capacitadas. Eu sei, é um pecado eu ter dado aula sem ter uma formação específica para isso, a não ser a minha própria experiência e o que eu lia, o que eu conversava, mas era o necessário. O que eu tenho a alegar em meu favor é que eu nunca fui pago para isso. Todo dia que nós recolhíamos, a gente gastava nos despesas da sala. E desde a década de 80 que eu nunca era pago para dar aula. E também porque eu estava sempre procurando alguém para ocupar esse espaço aqui em Belo Horizonte. Na verdade, eu acho que isso é um agravante que, inclusive, tem hoje em dia, que é a falta de profissionais na área da educação física para poder trabalhar com o nosso esporte.
Muitas vezes, alguns atletas daqui de Minas passaram da aula exatamente por falta de professor. É essa a nossa realidade, até pouco tempo atrás. Mas isso foi sempre uma obsessão que eu tive, de tentar trazer algum mestre capacitado e que quisesse trabalhar em tempo integral. Nós já tínhamos uma sala em condições de tempo integral, né? Nossa. Então tinha que ter um mestre trabalhando de tempo integral, para ter muitos alunos, ter dinheiro suficiente para pagar o mestre, e alguém que pudesse levar o nível até a parte, até o máximo que a gente poderia chegar, ou seja, até disputar as competições nacionais e internacionais com bom nível. Então eu convidava as pessoas, eu convidava os mestres para conhecerem Belo Horizonte, eu convidava eles para nos conhecerem, fazer contatos. E, eventualmente, eu cheguei num mestre que trabalhava lá na Guiana Francesa, o Jean-David Poquet. Ele, na verdade, foi uma indicação do Atos. O Atos e o Flávio tinham estado treinando na França naquela época. Como nós estamos circulando, a gente até saindo de Belo Horizonte para treinar no exterior, o Atos e o Flávio passaram lá muitos meses treinando lá em Londres e também na França. E na França eles tiveram a indicação desse mestre que estava na Guiana Francesa, em Kourou, na Guiana Francesa, e que queria vir para o Brasil. Então, quando o Atos voltou para o Brasil, falou, olha, vamos entrar em contato com esse camarada. Eu não conheço ele, mas eu conheço alguém que conhece ele e ele está querendo vir para o Brasil. Vamos fazer um esquema qualquer. E fizemos o contato e nós combinamos, olha, nós te pagamos a viagem, pagamos as passagens, você fica hospedado lá em casa, não vamos te pagar nenhum salário, mas fica hospedado lá em casa por conta, a gente paga a viagem. Ele veio com a esposa e aí a gente recebeu o Jean-David Poquet, que chegou com bastante gabarito. Ele tinha sido formador do Ulrich Robert, que tinha acabado de explodir na esgrima mundial, campeão mundial juvenil. Ele foi treinador, formador do campeão mundial juvenil, Ulrich Robert, que depois foi titular da equipe francesa durante muito tempo. Ou seja, ele tinha muito gabarito, era um treinador de espada e, bom, ele estava disposto a vir para o Brasil. Só um minutinho, gente, eu quero mandar um abraço para Tamires, mestre de esgrima lá de Barbacena. Também quero mandar um abraço para o Marcos Alves, que é aluno lá da Esgrima Rapier. O Gabriel também, que foi nosso contemporâneo lá da Esgrima BTC. E eu quero só mostrar uma foto que eu não sei se pode ser essa foto dessa apresentação, Sandro, que você falou que te motivou bastante a fazer esgrima. Deixa eu ver se foi essa. Essa daqui foi uma apresentação, aqui está o Léo e o Carlos, foi uma apresentação na Praça de Serviços, eu acho, da UFMG. Foi uma inauguração da Praça da Saúde lá, na verdade. Não, Praça da Saúde. No Campus da Saúde. E o mestre que o Carlos está falando é esse, não é? Esse é o Jean-David Poquet. Isso. Quem está tendo aula com ele é você? Sou eu. Uhum. Mas então ele veio para cá e na verdade ele veio para dar aula, deu aula para a gente e nos acompanhou em torneios. Então nós fomos com ele a Barbacena e fomos para um torneio em Barbacena, na Epicar, e fomos com ele para o Campeonato Brasileiro. Fomos para o Campeonato Brasileiro com ele nos acompanhando, acho que foi em 2001. Ele ficou aqui então bastante tempo? Pelo menos 2 semanas. Ele ficou bastante ficou um tempo bom. Ele falava francês, eu quebro galho francês. Eu sou muito ruim em muitas línguas diferentes, mas eu sou ruim o suficiente para traduzir um pouco das aulas em francês. Então, a gente fez um workshop, ele deu aulas particulares, ele deu algumas atividades coletivas também. E a ideia era, eventualmente, trazê-lo. Acontece que era até possível acomodá-lo na Rapier daquela época. O problema é que a gente precisava pagar um salário para ele. E eu sabia que a nossa renda não dava para pagar nada de salário. Então eu saí procurando depois algum lugar para encaixar ele, pelo menos uma escola que estivesse interessada em
esgrima na escola. Então ele tinha interesse em ficar. Sim, se ele tivesse uma oferta com um salário garantido, ele teria ficado. Mas eu não consegui. Não consegui. Eu fui em vários colégios. A ideia, como ele tinha uma formação como professor, ele tinha uma formação como professor de educação física, e a ideia é ele se empregar numa escola que quisesse ter um grupo de treinamento de esgrima. Ele falava, com 2, 3 anos eu faço um campeão brasileiro juvenil. Não sei se faria, mas ele era bom, ele era muito confiante. O problema é que ia descobrir nessa experiência que as escolas, de modo geral, elas não têm interesse em formar campeões brasileiros. Elas têm interesse, até em algumas, poucas, de ter uma atividade esportiva para dar uma opção para os seus alunos, para talvez até participar de competições a nível escolar. Uhum. Mas não encontrei nenhuma escola que tivesse interessada no investimento voltado para esse escopo de ser campeão brasileiro, ter realmente de alto rendimento. Um alto rendimento dentro da escola. Isso pode ser possível na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui em Belo Horizonte não foi. Então eu fiquei até muito frustrado que depois que o Poké saiu, eu fiquei de visitar as escolas, e cheguei a visitar algumas com ele pessoalmente, mas eu não consegui nada com elas. Todo mundo ouvia, muito interessado e tal, mas depois ninguém oferecia nada. O que eu ofereci, bom, vocês querem contratar essa pessoa? Contratem, ofereçam um salário para ele vai dar educação física e esgrima. Mas a gente tem que entender também que o nosso esporte, ele é muito diferente. Ele não é da nossa cultura. E às vezes, talvez, as pessoas fiquem com um certo receio, um certo medo. A gente sempre tem que explicar que é uma arma esportiva, então não tem ponta, não tem corte. Então tem toda também uma mística aí na esgrima que às vezes as pessoas ficam com um certo receio. Na verdade, isso não é interessante. Isso não condiz com o esporte, que é um esporte extremamente cortês. A maioria das regras que a gente tem, que inclusive são passíveis de cartões amarelos ou vermelhos, é devido à segurança. E também é muito importante a questão da cortesia, né? De você proteger o outro. Tem a questão do esporte mesmo, de não querer machucar outra pessoa. A propaganda foi muito boa. E é verdade. Obrigada. A esgrima tem todas essas características, mas enfim, o pessoal não sabe. Uhum. Todo mundo assim, ouvia falar, achava maravilhoso, mas na hora de oferecer alguma coisa, realmente comprar o projeto, ninguém comprou, ninguém me deu segurança para falar, porque vem para cá, para Belo Horizonte, nós vamos te absorver. A ideia era empregar ele num colégio durante o dia e à noite ele viria lá para a nossa sala para dar aulas para o nosso grupo mais competitivo. O Sandro está falando que também é um esporte caro. É um esporte que requer algum investimento, mas a gente sabe que nos últimos tempos tem ficado mais fácil para se praticar. Depende do referencial. E a maioria das escolas... O que eu acho, eu sempre penso no seguinte escopo. Quanto custa um Mineirão? Quanto custa um espaço para você fazer futebol? Futebol, sim, no nível que você pode botar um torneio estadual. E agora, quanto custa uma sala de esgrima? Eu acho que um estádio de futebol custa muito mais que uma sala de esgrima. Sim, incomparavelmente, 3 ordens irlandesas acima. Mas a questão não está na nossa cultura. Então, o dinheiro que você investe para competir em esgrima, claro que a gente não pode sair da realidade. Na nossa realidade, a maioria dos brasileiros não tem condições de pagar de jeito nenhum. Isso é verdade. Mas tem milhões de brasileiros que podem pagar. Basicamente, qualquer pessoa que joga tênis no nível competitivo tem condições de pagar. Não é tão caro assim. Até porque o equipamento não é comprado imediatamente, ele é durável. Mas não temos a base cultural para sustentar a esgrima, então qualquer investimento é alguma coisa que não é planejada. Não, e também aqui em Belo Horizonte, também em outras cidades dos outros estados, a maioria dos clubes, eles emprestam os equipamentos, né? Isso então, nós fizemos assim. Isso. Isso é uma ideia que nós sempre tivemos de focar um público mediano, ou seja, nós sempre tentamos ter um acervo de equipamento para emprestar gratuitamente. Isso desde sempre. Na década de 80 era assim, década de 90, década de 2000, esse tempo que eu estou contando era assim, e até hoje assim.
Até hoje, assim, só recentemente, lá no Alca Tênis Clube, que nós começamos a ter uma política de cobrar, mas num prazo extremamente longo, que as pessoas começassem a comprar algum equipamento. Porque hoje em dia as opções são muito mais variadas, mas durante 30 anos, pelo menos, aqui em Belo Horizonte, não se cobrou isso. A gente fizemos assim, o máximo possível para fornecer equipamento para todo mundo. Até porque o interesse não era dificultar o acesso daquela pessoa que muitas vezes tinha interesse, mas não tinha condição financeira. A gente queria que ela começasse a praticar esgrima de qualquer maneira. Né? Então, eu acho que é por isso que a nossa política até hoje é de emprestar o equipamento pelo menos nos primeiros meses. E mesmo assim, isso é extremamente flexível. Né? Não existe uma regra de que depois de X tempo você precisa adquirir. A pessoa vai adquirir ao longo do tempo. Na prática, até mesmo hoje ainda é assim. Mas enfim, acho que o nosso tempo está acabando, né? Quanto tempo mais, Leandro? 5 minutos no máximo. Não tá, mas 5 minutos no máximo. Mas só para dar um fecho da Rapie. Então, do dado momento em diante, tinha um grupo do MAC, nós tínhamos lá nesse grupo a parte coreográfica que funcionou, nós chegamos a dar um curso de esgrima para atores na Rapie, funcionava de tarde, eu participei como monitor, nós chegamos a participar com a coreografia de combates de esgrima de uma peça de Romeu e Julieta, que foi encenada no teatro lá que fica em frente da Praça Afonso Arinos, Teatro da Praça Afonso Arinos, e inclusive coreografamos o combate de Romeu com Teobaldo, Romeu com Mercúcio. Então foi legal, muito legal, foi levada à cena, nós demos aula para os atores, foi muito divertido essa parte da coreografia. A parte da esgrima esportiva também andou, nós continuamos jogando os torneios. A Valesca está falando que você foi muito importante para a esgrima mineira, está te parabenizando. Obrigado. A Angélica também está falando que ela fez esgrima sem nenhum recurso e que ela podia pagar o que podia, então se não fosse também por você, que você é um anjo, isso não seria possível. E o Sandro também está falando que você também foi muito importante. Obrigado, gente. Mas não fica puxando o saco, não, porque eu ainda estou vivo, deixa quando eu morrer. Mas e como é que aconteceu essa transição, por exemplo? Como é que a esgrima Rapie deixou de existir? Não, deixou de existir porque nós não conseguimos. Olga, mãe do Leandro. Olga. Francamente, que legal. Que ela tá aí. Pois é, bom, o fato é que em 2001, lá pela metade de 2001, começou a faltar dinheiro. O fato é que nós não conseguimos, naquela época não tinha Facebook, divulgação era cartazinho. Era muito boca a boca, né? Era boca a boca, era matéria de jornal, mas com muito menos repercussão do que nós gostaríamos. E aconteceu que nós não tínhamos quantidade de alunos para pagar as despesas da sala de esgrima. A sala estava ficando cara para a gente, nós tínhamos que comprar equipamento, ainda tinha que pagar o aluguel da sala. Então, e apareceu uma possibilidade de treinar lá no Clube Recreativo Mineiro, sem ter que alugar a sala. Na verdade, sendo absorvidos pela estrutura lá de cursos de extensão no Clube Recreativo Mineiro, e a partir daí usar um espaço que ia ser cedido para a gente. Então, nós decidimos ir para lá. O nosso estudo foi combinado, o MAC decidiu investir em outros projetos profissionais, então ele resolveu parar com a aula de esgrima esportiva, com esgrima histórica, e eu fui continuar a esgrima esportiva lá no Clube Recreativo Mineiro. Então a Rapie surgiu durante uns 2 anos? Um pouco menos de 2 anos, Entendi. 1 ano e meio, talvez, um pouco mais que isso. Então, no segundo semestre de 2001, nós já fomos para o Clube Recreativo Mineiro, onde nós ficamos 1 ano e alguns meses. É o que eu vou começar falando no próximo encontro, na nossa história do Clube Recreativo Mineiro. Isso foi no ano de 2002? 2001? No final de 2001 nós fomos para o Recreativo. E vocês ficaram mais ou menos quanto tempo lá? Até o final de 2002. Ah, tá. Uhum. Gente, então é isso, né? Vamos dar tchau, porque senão a gente não vai conseguir disponibilizar o vídeo. A gente está tentando subir os vídeos para o YouTube. Vai ser a nossa rede social lá, é da Esgrima Rapie mesmo.
Aí fiquem atentos que a gente vai postar os vídeos passados contando a história de esgrima desde 1940 até hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem, novamente, na sexta-feira, às 19 horas. Quer dar um tchau, Carlos? Tchau, gente. Obrigado pela presença, obrigado pelas boas lembranças, pelas boas mensagens. Então fica para a próxima, até a sexta-feira que vem, né? Já acabou, foi rápido, né? Um abraço, gente.